série de lives de espiritualidade e gestão no trabalho. Então estamos, né, todas as segundas-feiras às 21h30, né, falando sobre espiritualidade no ambiente do trabalho, nas organizações, falando sobre como nós, enquanto profissionais, né, podemos utilizar a espiritualidade, de que forma que podemos falar mais sobre a nossa parte espiritual e como que a nossa espiritualidade pode ajudar, né, a se tornar mais leve, né, a pressão do dia a dia no trabalho, né, as complexidades que a gente lida no dia a dia. Então, né, muito bem-vindo aí à nossa live, bem-vinda, Milene, tudo bem? Quanto tempo? A gente está aqui, né, toda segunda-feira, né, já é o terceiro encontro, para falar um pouco sobre, né, a espiritualidade e o trabalho. Né? Então a gente fala muito pouco sobre isso, né? A gente acaba trazendo os problemas do trabalho para dentro de casa, a gente leva, né, as nossas angústias, as nossas preocupações e não levamos a nossa parte espiritual, a nossa parte do nosso ser, né, para dentro das organizações. Então ainda é muito pouco falado dentro das organizações sobre isso, né? As empresas estão falando sobre saúde mental, estão muito preocupadas com a saúde mental dos profissionais, dos colaboradores, mas, né, não tem ainda esse espaço e talvez, não sei se vai ter, ainda é um tabu, né, é um expor uma vulnerabilidade, né, de que é um campo que não se é falado muito. Então, por isso, então, tem esse espaço aqui para a gente conversar, né, um pouquinho sobre isso toda segunda-feira. Então, eu estou trazendo alguns convidados. A gente já teve na primeira live a Michele, né, que ela é coach e trabalha, né, com PNL. Então, nós falamos bastante sobre energia, né, de que forma que a gente melhorando a nossa energia, a gente consegue melhorar a energia do ambiente de trabalho também e ao mesmo tempo, né, consegue tomar decisões mais equilibradas, mais acertadas, né? Então falamos de energia no primeiro encontro. No segundo encontro nós tivemos o Gustavo Becker, né, que era um gestor, um excelente gestor, né, em grandes organizações, e hoje ele é coach também, e dá coach e mentoria também, né, em relação ao desenvolvimento individual dos profissionais, e também faz consultoria para empresas. Então ele veio trazer um pouco, né, dessa questão do foco, força e fé, né? Então foco e força como um impulsionador racional, e a fé, né, como um impulsionador, né, do divino, para realmente impulsionar, né, o foco e a força. Então ele trouxe esses três tripés, então foi muito legal também essa dinâmica que a gente conversou. E hoje então eu já estou aqui com a Roberta, ela já entrou, né? A nossa convidada é a Roberta Roveda, é uma grande amiga minha, uma excelente profissional, né? Ela é arquiteta de formação, ela atua no campo de desenvolvimento humano como coach, né, holossistêmico desde 2015, né, então trabalha muito com desenvolvimento, né, individual, trabalha muito com treinamentos para empresas, é apaixonada por números, né, há 4 anos se especializou em numerologia, então trabalha com numerologia, muito legal, né, mas eu vou chamar ela aqui para ela me ajudar a se apresentar, né, mas vou só terminar aqui rapidinho. E além dela ser especialista em psicologia positiva, que é algo que também a gente está falando muito sobre isso, né? De que forma que a gente pode sempre ter um olhar, né, positivo das coisas. E a psicologia positiva, ela traz isso, né? É sempre olhar positivo. E ela é a coautora de um livro, Liderança Sistêmica. O foco da nossa conversa, principalmente hoje, vai ser sobre liderança, né? De que forma que o líder hoje pode e deve se utilizar da espiritualidade e tentar ser mais espiritualizado para melhorar o ambiente de trabalho, para ser um líder melhor, para impactar a vida das pessoas que ele trabalha. Boa noite, Marli, tudo bem? Então, deixa eu chamar a Roberta aqui.
Vamos ver aqui. Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. Olá, Dulce, boa noite. Oi! Boa noite. Que felicidade! Até que enfim Eu que a que tô gente feliz. conseguiu fazer uma live juntas, né? Pois é. Eu tô feliz demais de estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, né? Sim. Do que eu estudo. E tu tem tanta coisa para passar pra gente, né, para nos ensinar. É sempre tão bom conversar contigo, né? Eu conheço a Roberta, acho que faz o quê? Uns 5 anos, Ah, não mais ou menos, sei, já né? acho A por gente faz aí. um pouquinho, né? A Roberta é de São Paulo, então numa ida minha para São Paulo, eu fui apresentada a Roberta por uma amiga, né? E a Roberta, então, né, sempre, né, como ela trabalha com lideranças, né, ela trabalha com desenvolvimento humano, então sempre é, conseguiu, assim, me passar algo muito bom, assim, em relação ao trabalho, né? E aí, quando eu comecei a falar sobre trabalho e espiritualidade no trabalho, eu já pensei, né, a Roberta tem que vir, né, para contribuir um pouquinho com o conhecimento dela. Eu já te apresentei um pouquinho, né? Mas eu queria que tu te apresentasse também, né? Que tu pudesse fazer a tua apresentação, se complementar, né? E aí a gente já começa a falar sobre liderança espiritual, né? Sobre energia, sobre espiritualidade nas organizações, que é tão importante, né? E a gente fala tão pouco. E a ideia é justamente essa, assim, a gente trocar mais, conversar mais sobre esses assuntos. E que as pessoas possam é, se inspirar no sentido de buscar mais esse ser espiritual também dentro do trabalho, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que separar, né? A gente a gente não pode continuar sendo esse ser espiritual. O trabalho é mais racional, é mais razão. E, na verdade, não. A gente é um ser integral, né? A gente é muito maior, né, do que só aquela máquina que está ali trabalhando, né? Então, a gente trabalha ainda mais nos dias de hoje, que a gente sente muito essa necessidade, né, do ser humano. Então, conta pra gente, Roberta, fala um pouquinho de ti. Bom, obrigada demais, gratidão de estar aqui hoje e a gente poder compartilhar um pouco um tema que vem sendo, né, de uma década aí para cá, vamos dizer que mais aí, né, de 2010 para cá, a gente vem discutindo bastante espiritualidade no ambiente de trabalho, ainda de forma muito tímida, né, embora seja um tema muito importante, porque o ser humano, ele respira, né? Todo o campo espiritual ele existe nesse ser humano. E quando a gente fala, você trouxe uma fala bem importante, que é a questão desse ser integral, né? De estar integrado a esse todo, a esse ecossistema. Isso também de alguma forma amplia esse olhar quando a gente coloca essa relação do trabalho. Mas antes da gente começar, só complementando, Manu, eu já venho estudando há bastante tempo a espiritualidade, né? Eu atuo como coach muito assim num trabalho mais holístico mesmo e juntamente com essa parte do holossistêmico, a gente atende aqui, eu falo sempre num todo, assim, a gente, porque eu nunca estou sozinha, né? Mas, assim, com muitos executivos. E algo muito recorrente é que realmente muitos não conseguem se alinhar muitas vezes com os propósitos maiores, né? Então, essa falta de alinhamento muitas vezes leva a burnouts, leva, enfim, a situações de muitos transtornos psíquicos, né, emocionais até, em que muitos deles se perdem, né, dentro dessa questão maior. E aí o que a gente observa, e você também colocou aí essa questão dessas lideranças, que primeiro a gente tem que entender o que é liderar, né? Eu acho que uma coisa importante, porque liderar muitas vezes não é só a gente achar que a gente tem um grupo ali de pessoas e nós temos que trabalhar com aquelas pessoas para trazer só os resultados, muitas vezes, dessas organizações, desses macrosistemas. Liderar é muito mais profundo, né? Então, quando a gente lidera,
nós nos tornamos a alma desse grupo. A gente se coloca à frente desse grupo de maneira muito mais intensa, profunda. Nós nos tornamos esses exemplos, né? O exemplo dessa equipe. Então, a gente, mais do que a habilidade de motivar, de inspirar esse grupo de pessoas, a gente acaba desenvolvendo os potenciais desse grupo de pessoas, mas de pessoas não só para aquela organização, para aquele caminho ali, mas talvez por toda uma jornada na vida. Quem aqui não tem o seu líder, quem não tem aqui uma experiência para compartilhar enquanto um líder, né, que foi expressivo e importante no seu caminhar. O líder é aquele que permanece, é aquele que fica, é aquele que contribui para o crescimento do outro, né? Então, quando a gente fala da espiritualidade, é aí que entra o tema, né, Manu? Se quer complementando, a gente está aqui no bate-bola. Sim, não, até a gente tinha falado antes, né? Tem algumas experiências na nossa vida que nos marcam muito no trabalho, né? Que a gente leva para a vida toda, não só para outras experiências no trabalho, mas como desenvolvimento individual mesmo, como pessoa, né? Então, tem experiências únicas, pessoas únicas que passam no nosso caminho, e eu acho que isso é o mais... o mais lindo, assim, quando tu consegue deixar uma lembrança, né, positiva, ou não só positiva no sentido de ser positiva, mas que seja de crescimento, né, que talvez naquele momento foi tão doloroso, né, porque tu teve que sair da tua zona de conforto para, né, e teve um sofrimento, mas que aquilo te impulsionou para o teu crescimento pessoal e profissional. E isso tu acaba levando para tua vida. Então, por mais que tu tenha te estressado, brigado, chorado, né? Então, isso né, com o tempo, tu acaba percebendo que foi importante para o teu processo de desenvolvimento, para tua maturidade, né, como ser humano. Então, é muito incrível. Exatamente. E o líder que tem essa consciência, né, Roberta, de que realmente está impactando, né, desta forma com as pessoas, né, consegue ter um olhar e consegue deixar um legado maior, né? Exatamente. Porque o líder, ele se movimenta, né, quando a gente fala na liderança, ele se movimenta de uma maneira muito natural. Então, ele, na verdade, ele acaba influenciando as pessoas ao redor, mas de uma maneira singela, em que o exemplo dele acaba sendo o exemplo de outros, né? Então, assim, o que é mais importante a gente entender, para a gente liderar qualquer processo, qualquer grupo, qualquer situação, primeiro a gente tem que liderar o nosso próprio caminho. E aí entra uma questão, Manu, que eu acho que vale colocar aqui, que quando a gente fala na espiritualidade, a gente não está trazendo a questão propriamente dita da religião, a gente está trazendo essa nossa conexão com algo maior. Então vamos falar em planeta, né? A gente está aqui trabalhando em prol de alguma coisa maior. Então, esse líder, quando traz a espiritualidade, ele tem um alinhamento também, que é muito importante a gente entender sobre os aspectos emocionais. Então, a gente tem a inteligência espiritual e a gente tem a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela atua nesse líder, que eu acredito que alguns, eu estou vendo aqui o pessoal que está entrando, tem gente que trabalha com grandes grupos, trabalha em lideranças. E o que acontece? A gente sempre, né, é recorrente a questão, use a sua inteligência emocional, trabalha aí a questão do seu equilíbrio. Então, se a gente pensar na inteligência emocional como algo regulatório, ok, então a gente está trabalhando no nosso eixo, né, o nosso equilíbrio. E esse equilíbrio ele é importante para que a gente possa doar para esse grupo o quê? Segurança. Mas quando a gente faz esse trabalho de segurança psicológica com esse grupo, a gente sabe para onde a gente está caminhando, a gente também traz o quê? A inteligência espiritual, que ela está acoplada nessa inteligência emocional. Porque a inteligência espiritual, ela me traz o campo da espiritualidade. Ela me traz o que me circunda. Ela me traz os meus próximos passos, para onde realmente eu quero ir.
e para onde eu vou. Então, quando a gente tem esse alinhamento emocional, que é essa questão regulatória, eu sei que eu tenho que estar no equilíbrio para poder fazer uma escolha certa. Mas eu também intuo o meu campo de ação e eu sei que, por exemplo, escolher trabalhar naquela empresa faz sentido para mim, não só por um aspecto econômico, mas por conta da minha contribuição nesse grupo, eu vou me permanecer ali. Eu vou direcionar esse grupo. E algo ainda que a gente tem que levar em consideração, quando a gente fala em lideranças de grupos, a gente tem que entender que existe um propósito maior. Ninguém é líder à toa. A gente veio aqui para aprender a ser líder da nossa vida. Mas quando é designado um papel no universo para você que está aí me vendo, que tem seus grupos, enfim, de liderança, é porque foi confiado a ti algo maior, uma entrega maior. Né? Então, eu acho que tem todo esse maior. pensar. Uhum. É uma Pode falar. responsabilidade, né? É grande, né? Total. E isso deve ser tomado com muito carinho, assim, né? Que eu vejo, assim, é uma responsabilidade forte, né? Que a gente tem que trazer para a consciência no sentido de que forma que eu estou impactando esse liderado, né? De que forma que eu estou realmente contribuindo, eu estou sendo um bom líder, né? Então, são tantas Exatamente. perguntas, assim, né, que a gente tem que fazer. Mas uma coisa, assim, né, Roberta, a gente que, né, já tem alguns anos de experiência, a gente já vai, né, percebendo, assim, quando a gente coloca amor nas coisas, tudo fica mais leve, né? Então, Muito mais leve, muito mais leve. então assim, né, talvez, tá difícil, não tá legal, né, mas, poxa, assim, né, eu tenho essas pessoas, eu tenho esse trabalho, né, de que forma que eu posso colocar mais amor, né? Então, acho que isso também é importante, assim, né, até para que as coisas possam fluir de uma forma diferente, né, para que se realmente assim se amplie mais, né, essa energia, se expanda mais e que as coisas comecem a mudar de padrão, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. O amor, ele é a base, né? O líder espiritual, a gente fala que a liderança espiritual, ela está dentro de alguns estilos, né? Da liderança positiva, que é esse líder positivo, que ele se apoia nos pontos positivos de cada colaborador. Então, ele olha para esse colaborador com compaixão, com amor, com generosidade, mas ele vai mais além. Então, o líder espiritual, ele está dentro dessa, vamos dizer assim, desses estilos, ele se destaca por alguns pontos, né? Então, quando a gente fala da espiritualidade no trabalho, é exatamente isso. Entender que você está a serviço. E se aquela organização te confiou essa posição, você também está a serviço de um ecossistema. E o que é importante é saber, primordialmente, tá? É trabalhar a escuta, é ser um bom ouvinte. É, primeiro de tudo, você que tem um grupo, é entender os seus liderados, né? Ouvir os seus liderados, não, a gente fala muito da questão empática, né? De não ter julgamento, de olhar o mundo pela lente desse colaborador, entender o ponto de partida, mas também entender quais são os pontos fortes que esse colaborador tem? Quais são os pontos que realmente o levam a contribuir no teu grupo? Qual a função dele no seu grupo? Tem muitos colaboradores que a função do cara é provocar o grupo, é sair do lugar. E aí quem está de fora tem que olhar, esse líder tem que entender, esse cara é fundamental para o meu grupo, ele faz caminhar meu grupo, ele faz meu grupo sair, né, dessa caixinha quadradinha. E aí entra também a função dessa, usar o que? A sua sabedoria de campo. É perceber, não rotular. É olhar sempre maior, né? Se destacar mais desse grupo, olhar aqui de cima. E aí você começa a fazer uma lista até para a sua autoavaliação. Porque a gente sabe, Emanuele, que todo esse grupo,
ele se baseia em quê? Nas hierarquias de necessidades, vamos dizer assim. Vamos pegar aquela pirâmide das necessidades. Basicamente, muitos nós, nesse momento, né, estão naquela faixa da sobrevivência, né? A gente vive um pouco com aquele medo, aquela insegurança, mas esse líder que está trabalhando esse apoio espiritual junto a essa equipe, e ele tem esse olhar, ele é um olhar de dentro aqui, ele é interno, ele fala com o coração. A gente costuma dizer que esse líder está pautado vamos dizer, em 4 pilares, né? Que é o trabalho do corpo, da mente, o campo emocional e espiritual. Então, é o campo do coração, que é onde a gente sente as nossas respostas, e a conexão com a nossa existência, que é a alma. Então, é entender que a gente tem aqui um fio condutor. Esse fio condutor, ele traz sinais sutis. Então, se hoje eu estou entendendo que meu grupo não funciona, opa, deixa eu olhar meu grupo, eu tenho que ouvir meu grupo, o que está acontecendo? Né? Se a gente tem que entregar um resultado, nós temos uma meta, esse grupo tem que participar dessa meta, porque ele tem que entender que essa meta é importante. E ele parte da seguinte premissa: eu sou importante. E aí você tem que exercitar o grupo, né? Você tem que trazer essa função. E uma das primeiras funções, acho que desse líder, é ele entender o papel dele, né, Emanuele? Porque às vezes a gente fala da liderança e às vezes o cara fala, nem sei por que eu fui escolhido para estar nesse grupo, eu não me dou com fulano, eu gosto mais dessa parcela daqui, da esquerda ou da direita, são as facções, às vezes acontece, né? Sim, sim. E aí a gente tem que olhar por cima, né, de cima aqui. Sim. Então, acho eu, assim, que pelo que a gente observa, e aí tem estudos bem complementares, a gente vê que esse tipo de liderança gera muitos benefícios para a organização, porque todos participam, né? Todos sabem a importância de cada um dentro né, do seu grupo. É aquela liderança cooperativa, né? Que todos participam, né? O poder do grupo, né, da equipe. Exatamente. Cada vez mais, assim, não é o eu individual, não é a imposição, né? Não é o que o chefe quer, não é o que o líder quer, é o que o grupo quer, né? Porque é em grupo, é em equipe que nós vamos conseguir atingir os resultados, né? Com mais facilidade, as pessoas vão poder se expor mais, vão poder se colocar, né? Servir mais, né? Então, assim, pessoal, eu vou pedir que vocês postem aqui nos comentários o que vocês querem perguntar, né? Situações do trabalho, né? Do dia a dia, dificuldades de liderança, enfim, né? Para que a Roberta possa também falar sobre isso, que a gente possa trazer aí, né? E discutir os temas que vocês tragam para nós, né? Que é bem importante também. Se quiserem compartilhar aqui, né, no cantinho, podem compartilhar, chamar, né, pessoas para conversar sobre esse tema que é tão, tão legal, né, que a gente vem trabalhando tanto, a gente está tão envolvido com o trabalho, a gente praticamente passa a maior parte do tempo trabalhando. E isso mesmo, Manu, e entender que o trabalho, ele tem, que é o que muito acontece, né? As pessoas hoje, antigamente talvez a gente tivesse uma outra mentalidade, eu falo antigamente, a gente está falando década talvez de 80, 90, até um pouco mais lá atrás, mas muito já dos anos 2000 para cá, a gente já tem uma grande virada, né? Principalmente porque o homem passa do centro, ele passa para essa visão mais coletiva mesmo, né? Do trabalho em equipe, todos os serviços são centrados nesse ser humano, todos os nossos valores mudaram, vem mudando ainda mais. Então, o que ocorre hoje é que o trabalho, todos nós vamos procurar um trabalho, todos nós vamos trabalhar numa organização para que a gente possa encontrar o nosso propósito. Esse trabalho tem que ter significado. Se ele não for significativo, para muitos não servirá, porque a gente não está indo só por uma questão financeira. Exatamente, a gente está indo para algo maior. A Mavi postou aqui, Roberta, que ela está buscando ficar bem com ela mesma para poder passar isso para a equipe, né?
Então, a importância, né, que a gente até tinha falado, né, da proposta interna, de trabalhar o teu eu interno, né, o teu autoconhecimento, para que tu possa, né, externalizar e liderar Exatamente. essa equipe, né? Toda essa parte da liderança, Marli, é isso mesmo. Você tem que buscar o teu equilíbrio, é aquilo que a gente comentou. A questão do teu eixo, vamos dizer assim, emocional, você tem que dominar. É algo que você está aqui, você tem recursos para isso. Mesmo que você busque, enfim, potencializar isso, aprimorar isso, mas você já tem, todos nós temos, todos nós somos dotados de recursos. O que a gente precisa é acessar. Então, não adianta olhar aqui de fora como a solução está aí dentro de você. Então, se você tem um problema, uma situação com um liderado teu, ou até um par teu, alguma situação que você tem que resolver, primeiro, sai do problema, olha para si, interage de uma maneira muito de crescimento, traga o crescimento. O que é que eu estou aprendendo com isso? Por que que, novamente, principalmente, Emanuele, também, aquelas situações de recorrência, né? Você vai, putz, vou herdar uma equipe, e a equipe tem o mesmo problema que tinha uma outra equipe na outra empresa que eu trabalhei. Aí você traz os mesmos problemas, são recorrências. E o que o universo está te trazendo? Potencializa isso, trabalha a tua liderança em prol do desenvolvimento dessas pessoas e do seu desenvolvimento, né? Não sei se eu respondo para Marli, viu? Aqui também tem uma outra, Manu, que fala aqui das culturas, das gerações. A Drica aqui, né? Como gerenciar conflitos quando se tem um time com gerações e culturas diferentes, né? Nós até falamos isso na live da semana passada, e cada vez mais, né, a gente está aí trabalhando com todas as idades, né? O mercado mudou completamente, então antes o mercado não estava mais disponível para cima de 40, 45, hoje não, a gente já tem pessoas, né, com mais idade trabalhando e trabalhando muito bem, né? E temos pessoas super jovens, né, com 20 anos, com outra Exatamente. idade, né, com outro mindset, né? É aquele mindset ágil, aquele mindset de grupo, né? Então é uma diferença Exatamente. cultural muito grande. Exatamente. E assim, até complementando, eu diria assim que dentro ainda do tema da espiritualidade nesse sentido, é entender que o diferente é o complementar. Então, o que o jovem ali está trazendo de uma habilidade que hoje para alguns é um pouco difícil, a gente não consegue interagir, a maturidade desse cara que está numa geração acima vai contribuir para que esse jovem também lhe traga alicerce para a vida dele. Então, a gente tem, isso eu estou falando de um olhar mais macro, tá, pessoal? Porque o que acontece no dia a dia, se a gente consegue colocar isso em prática, isso dá resultado. Porque você não cria barreiras emocionais, você acaba criando situações de desempenho, situações mais fluídas, mais contínuas, né? Então, assim, é treino. Adriana, não sei se também se eu respondo, mas é treino, né? Porque você tem que ter esse olhar compassivo, o que é que eu estou aprendendo com o outro. Você não pode ter um olhar de julgar ou um olhar punitivo. Eu não sou capaz, eu me torno impotente, porque essa pessoa sabe mais que eu, logo eu não consigo contribuir à altura. E isso desmotiva a equipe, isso não é motivador. Então, um dos exercícios é o de automotivação. Então, depois, Manu, a gente fala um pouquinho dos atributos, mas um desses exercícios é a gente entender, pelo viés da psicologia, inclusive positiva, a gente vai trabalhar muito mais com esse grupo, elevando esse grupo, trabalhando com ele as características positivas que cada um desses colaboradores tem. O que é que a Emanuele pode contribuir, o que é que a Adriana pode contribuir, o que é que a Marli pode contribuir, enfim, o que é que essas pessoas podem trazer para esse grupo, o que elas têm de melhor. E o que a gente ainda precisa equalizar, a gente vai desenvolver junto.
Importante que o líder incentive isso, né? Que realmente tenha essa diversidade, porque a gente percebe que quando se vai para a prática, né, Roberta? A gente vai para a prática e tem um grupo que, né, tem muito jovem, né, não aceita uma pessoa mais velha, ou um grupo que tem pessoas muito mais, né, maduras, não aceita uma pessoa mais jovem. Então ainda São as barreiras. tem muitas barreiras dentro das organizações e que é muito ruim, porque realmente se perde, né, essa riqueza de trocas. Né? E aí é o papel do líder, né, conseguir administrar isso e levar isso para trabalhar isso melhor dentro da sua equipe, né? Olha só, a Marli também está fazendo outra questão aqui, ó, Manu. Eu estou olhando, tá? Tá. Quer ler? Pode ler. Eu leio aqui. O universo me Lê trouxe você. o mesmo desafio que me balançou muito, mas estou refletindo o que tenho que aprender com isso. Exatamente. Marli, fala aqui pra gente, você lidera algum grupo, ou você trabalha com algum par? Porque é bem isso. Gente, e assim, eu também, a Manu sabe, eu sou numeróloga, trabalho aí com também dentro da numerologia com empresas, e o que a gente vê isso, esse ano 2021 é um ano 5, e nós vamos sair dos eixos, não tem como, a gente vai trabalhar a nossa mobilidade até, né? Essa questão da gangorra emocional, ela vai existir, nós vamos nos confrontar com situações, diversos desafios, para que a gente saia, sim, da caixinha. Então, pensando aí pela perspectiva dessas lideranças que estão aí trabalhando o seu caminho espiritual no trabalho, é entender que a gente está aqui a serviço de algo muito maior. E que se a gente se coloca na entrega desse serviço, a gente flui. É difícil, mas a gente tem que começar a praticar. Então, como é que a gente vai iniciar esse processo? Primeiro, como a Manuele trouxe muito bem, autoconhecimento. Ah, mas todo mundo fala. Gente, autoconhecimento é parar tudo e querer se entender, literalmente. Tem que parar, né? Então, eu, primeiro de tudo, tenho que entender que eu não estou fluindo, fazendo minha vida fluir como eu gostaria que ela fluísse. Ela está fluindo, mas nem Olhar de tanto. frente para essa dor, né? Porque é um Encarar. desconforto, né? É um desconforto, é algo ruim, é um vazio, né? Então, realmente é olhar para isso e tentar ver de que forma que eu posso buscar perceber, né? Qual é realmente o meu papel, porque como tu falaste, né, a questão do servir, a gente está aqui no mundo para servir. A gente não veio aqui a passeio, né? Nem a gente fala assim, a gente não está aqui a passeio achando que a vida é só coisas felizes, só coisas boas, né? A gente veio aqui para contribuir com a sociedade, com o outro, né? Fornecendo alguma coisa, vendendo alguma coisa, fazendo, construindo, colaborando. E é através do trabalho que a gente consegue fazer isso. Né? Então, Exatamente, a nossa entrega, né? Nossa entrega. E assim, Manu, até trazendo, como a gente fala do trabalho do servir, esse líder espiritual, ele também traz alguns atributos, né? Então, quando a gente pensa nas características práticas desse líder, primeiro, pensando no próprio exemplo, que ele seja o próprio exemplo, ele vai trazer para o seu grupo a automotivação. Ele vai trazer para esse grupo a criatividade, a intuição, né? A estabilidade emocional que esse grupo precisa, a coerência, quer dizer, quando a gente fala em coerência, é entender o que o grupo, como é que o grupo contribui, o que ele está trazendo faz sentido para esse macrosistema, faz sentido para esse microsistema. Então, eu estou aqui, eu tenho 3 liderados. Tá, mas tudo que eles estão produzindo faz sentido para eles? Eles estão ali só por uma questão qual? Então eu tenho que entender, e aí vale sim as conversas individuais, vale sim os feedbacks, né?
Valem sim os momentos que você tem, até com um pequeno grupo, um grande grupo que seja, mas a gente tem que entender que o que nós falamos, nós fazemos. Isso traz muita segurança. E assim, o grupo ele precisa interagir com a verdade, então a transparência e a transcendência. A gente fala da transcendência no nível da espiritualidade, que existe, inclusive, por exemplo, alguns exercícios que você pode fazer de arquétipos, de líderes, né, que tenham força. Por exemplo, você pega Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, você pode trazer para essa equipe alguns arquétipos desse poder humanitário, né, daquilo que eles entregaram para a humanidade. E trabalhar com o seu grupo em prol dessa transcendência, ou seja, ele entender que ele não é aquele, ele é um ponto de luz, é um ponto luminoso. Eu costumo dizer muito que as empresas, elas têm os seus pontos de luz. Então, às vezes, uma empresa ela tem mais azul, mais amarelo, né, mais rosa. Às vezes ela tem um mix de cores. E cada pontinho, né, que parece um pontinho, mas na verdade na sua grande fusão ali, nessa coesão dessas forças, ela vira uma potência. Porque nós temos uma função perante o universo. E esse líder, ele está ali para liderar, ele foi escolhido para estar ali à frente daquele desafio. E não, às vezes não é tão desafiador. Às vezes ele foi escolhido porque ele tem total condição de ser ele. Sim. Apenas ele. Sim, que lindo. Tem mais... A Marli trouxe um ponto que, assim, depois a gente volta aqui, que a gente tem mais coisas para falar, né? Mas que eu achei fantástico aqui. Ela disse que é responsável por um núcleo, teve mudanças, desafios, que viveu isso antes e que agora está voltando a mesma coisa. O que acontece, né? Não sei se é a sua visão, Roberta, mas se não aprendeu a lição, acaba voltando para aquele mesmo ponto, né? Se está acontecendo de novo, se está voltando aquela situação de novo que você não quer, né? Uma situação desagradável, então é porque você ainda não aprendeu aquela lição e você tem que olhar para aquilo ali e agora de que forma que eu posso fazer diferente, né? E não sair correndo e meu Deus, vai acontecer. É encarar. E você foi escolhida, né? E essas recorrências, elas sempre têm um porquê. Primeiro que pode ser também, Marli, esse aprendizado para você certamente, mas também você está apta a desenvolver esse grupo, levá-lo para um novo patamar, né? Então, trabalhar exatamente sentando com esse grupo, entendendo as necessidades individuais. Essa é uma das características muito fortes da gente poder falar de espiritualidade, né, dentro do ambiente de trabalho. É um one-on-one, mas ali você está com aquela pessoa presente, porque o líder espiritual, ele é presente, gente. Ele não está voando, transcendendo, não está percorrendo, né, Tá o meditando, cosmo. não tá meditando. Ele está ali, ele é presente. Esse líder, ele é o bom ouvinte. Esse líder, ele ecoa internamente os seus liderados. Quando você não precisa nem falar, vamos comigo. Quando você vê, estão todos contigo. Então, é trazer essa potência. Se você está nesse mesmo desafio, tendo essa mesma recorrência, certamente, você tem a condição aí de aprender que você é capaz de levar esse grupo para um patamar acima. E se esse grupo evolui, você também evolui. Né? Então, acho que tem algum aprendizado aí mesmo. Com certeza. Aqui a Drica também falou sobre a liderança, que ela sempre liderou grupos masculinos e agora está liderando mais mulheres, né? E algumas delas grávidas, né? Descobrindo a maternidade. Então, também, né? Olha que linda essa mudança de ciclo, onde tu vai te descobrir, né? Como Exatamente. liderar mulheres, que é totalmente diferente de homens, né, Roberta?
E assim, imagina que o grupo feminino, né, a força do yin e yang dentro dessa corporação, e ainda você tendo agora as novas gerações, os descendentes, né, dessas mulheres que agora saem por um momento, por licença, voltam, e como é que você vai também permitir que elas se sintam seguras no retorno, né? Também tem esse trabalho. Porque é um trabalho desafiador, porque tudo está mudando, tudo pode mudar. Como é que você, ali Legal. enquanto líder, Uhum. vai perceber essas necessidades que são preeminentes? Quando essa pessoa retornar, como é que você vai recebê-la? Quais são as suas estratégias para que ela se sinta parte, né? É o que a gente fala. Existem algumas questões que às vezes se confundem entre o ser aceito e o pertencer. Quem pertence não necessariamente precisa ser aceito, né? Ele precisa se sentir pertencente. É diferente de você se sentir aceito, né? Então o grupo acolhe, né? E todos, quando têm essa mesma visão, sabem para onde estão indo, automaticamente todos acolhem, porque sabem que aquela pessoa veio somar. Isso tem que estar muito claro, gente, assim, na percepção de cada um, que nós somos pecinhas. Mesmo aquele cara mais chato ali, ele tem uma função. Ele tem uma função. Né? E esse olhar daqui é o olhar X. Você mata, assim, você fala, putz, não vou perder meu tempo, a gente precisa criar sinergia aqui. Uhum. Né? Uhum. Enfim, Com que certeza, mais, com que certeza. mais que a gente pode falar, né? Tem tanta coisa boa para falar. Tem muita coisa, mas tu falou dos exercícios, né? Tu tem algum exercício para fazer? Sim, Tipo, sim. essa parte É, prática que eu disse para Roberta, eu acho que seria legal trazer parte prática, assim, né? Algum exercício. Na verdade, o que eu queria talvez falar, não sei, eu acho que tem algumas coisas que são bem importantes, mas talvez dois exercícios que eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão da automotivação, né? Automotivação primeiro de tudo, a gente entender que todas as ideias são válidas. Então, colocar esse colaborador, por exemplo, num patamar de igualdade a todos. Porque sempre a gente sabe que num grupo vai ter alguém que se destaca mais, alguém que se destaca aquele. Porque a gente tem todos os introspectivos, os extrovertidos, aqueles que estão no caminho do meio, ora são, ora não são, os prestativos, né? Os solidários, a gente tem, enfim, N características. E o que ocorre? Quando a gente trabalha num grupo coeso, a contribuição de todos é importante. Então, isso é bem, assim, é uma premissa, que esse grupo esteja se sinta pertencente, esteja em igualdade, porque assim você vai ganhar com as contribuições, sejam dessas ideias novas, sejam dessas possibilidades, né, de construção. Então, esse grupo também se torna um grupo mais criativo, um grupo mais, até, vamos dizer, autônomo, tá? Porque ele sabe aonde ele consegue se desenvolver. E um dos exercícios, se vocês têm, às vezes, um grupo que está um pouco não tão na mesma vibe, assim, vocês sentem que tem alguma questão que precisa ser nivelada, mas quando eu não gosto muito dessa palavra assim de nivelamento, mas às vezes a gente precisa trazer um pouco um patamar comum. Um dos exercícios que a gente pode aplicar e dentro da psicologia positiva, trazendo também esse olhar, Uhum. é a gente positivar os pontos fortes de cada colaborador. Então, a gente, vamos supor que a gente tem uma equipe de 10, então a gente divide aí em grupos, 5 grupos, né? No caso, um parzinho, em pares, eles vão fazer essa dinâmica. E aí, esse grupo vai trazer, por exemplo, os 3 pontos fortes de cada colaborador. Então, eu e a Manu, eu pego os pontos que eu vejo na Manu que são pontos fortes. Então, por exemplo, a comunicação, a proatividade, enfim, eu trago 3, eu destaco 3 e a Manu destaca 3 pontos fortes meus, né? E aí, quando a gente troca os papéis e eu explico para a Manu por que eu acho que a comunicação da Manu é boa.
e a Manu, né, vai recebendo esse feedback desse grupo. E depois eu posso colocar de uma maneira mais assim, numa dinâmica com esse próprio grupo, de repente, esses pontos da equipe. Quais são os pontos fortes que a gente tem nessa equipe? Isso é bem legal, porque essa equipe vai também poder interagir com os potenciais desse grupo. Isso é uma ideia. E aí ela também sobe um patamar, porque ela vai entender que se eu não sou tão legal na comunicação, eu ainda posso aprender com a Emanuele, mas também eu posso retirar dali algo que eu vou ter que me aprimorar, vou ver, ou de repente numa situação de palestra, que tenha que fazer uma apresentação de um projeto, eu posso pedir para a Emanuele me ajudar, por que não? Ela é muito boa nesse aspecto. Então, as fragilidades, a vulnerabilidade do grupo, praticamente é tão assim transparente, você sabe onde estão ali os pontos que vocês têm que desenvolver, e isso motiva o grupo, porque o grupo sabe que ele pode contar com cada um. Isso é bem, assim, fundamental, assim, eu acho que isso também ajuda bastante. Sim. E eu acho que um outro que a gente pode colocar, Manu, Uhum. talvez é trabalhar um pouco a questão do centramento, né? Da segurança emocional de cada colaborador. Então, você pode abrir sessões também de grupos que vocês façam antes das sprints, por exemplo, não sei, do dia a dia, você pode falar, gente, 5 minutinhos aqui. Como é que vocês estão hoje? Vamos parar um pouquinho? Vamos fazer um exercício só de respiração e sentir a batida do nosso coração? Pensando que o centro emocional, né? O coração é o centro emocional, é ali onde vem as respostas. E quando a gente escuta o nosso coração, a gente também consegue evoluir junto ao grupo. E isso traz segurança. Então, acho que pode também ser um bom exercício para começar a semana, Uhum. sabe? Para equalizar um pouco as emoções. E cada um pode falar um sentimento que emerge. Isso também traz ao grupo, ó, gente, tipo, ai, semana tá tensa. Uhum. Ah, Semana tá complicada. Projeto não sei se vai sair, né? Mas enfim, são também possibilidades que aí você traz conexão, né? sim. E isso é o ser conectado, né? Que tem que estar conectado, tem que estar presente, né? Gera aquela intimidade, né? Não fica aquela coisa distante, fria, né? Gera proximidade, Não, gera o calor humano, né? exatamente. Proximidade, né? Não só da tarefa, né? Mas de outras questões que envolvem, né? O profissional, né? O que que ele está sentindo? Exatamente. A metodologia ágil ela traz alguns exercícios sobre isso, né? É bem legal, assim, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais que a gente puder, né, trazer esses exercícios e colocar, né, no dia a dia, é muito, muito bacana, né? Ainda mais Ah, com agora certeza. longe, né? Tá todo mundo trabalhando, muitos trabalhando remoto, então fica mais distante ainda a comunicação, né? Fica mais às vezes não É, tem nem a e câmera, né? Fica todo mundo trabalhando, cada um com a câmera desligada e bem desconectado mesmo. Então, se a gente puder isso. proporcionar esses momentos, né, mais próximos, de mais ligação emocional, é bacana, né? E abre elo de confiança, né, Manu? Porque as E, pessoas vão se plugando ali com a verdade, com a transparência, sabe que eu não tô bem, essa semana eu não estou bem. Então tá, gente, vamos segurar a onda aqui. Tá todo mundo em prol, né, de algo maior. Que é isso, esse sistema, ele gira, né? Então ele está em prol de algo maior. É bem importante, quando a gente fala da liderança espiritual também, que ela serve para fortalecer a equipe, né? Então, todos nós nos conhecemos a partir dos nossos pontos fortes e também das nossas fragilidades. Então, há uma transparência, o grupo se torna, de fato, um grupo, né? E quando a gente fala em grupo, é um pertencer a um propósito. Esse propósito não é só meu, ele é nosso, né? Então, é a base de como funciona, enfim, nos aspectos mais, digamos assim, essenciais dessa liderança espiritual. sim, Acho que com certeza.
Acho que E tem aí, pode falar. muito assunto, né, Roberta? Ainda mais em relação à questão do papel do líder, né? Do como ser um líder diferente, como ser um líder mais servidor, mais humanizado, né? A gente fala, não tem mais espaço nas organizações para aquele líder que não é um líder espiritualizado, não é um líder servidor, né? Não é aquele líder que entende, que está junto, que é empático, não tem mais papel. Se tem ainda, né, vai acabar, porque Ah, o ser sim. humano está muito mudou assim muito, né? Essa questão da gestão e cada vez mais com a entrada dessas novas gerações, né? Que a Drica trouxe e tal, realmente assim uma mudança total, né? De paradigma, é uma mudança de mentalidade. Então é necessário tu ter um olhar mais de ser humano mesmo, né? Sim, E a sim. inteligência espiritual vem com tudo para isso, né? Eu acho que tu até vai trazer uma dica aí de livro também, né? Vou passar para você, mas é isso mesmo. Cada vez mais, assim, é importante entender que nós recebemos chamados. Então, se nós fomos designados a estar ali, aquilo é um chamado. E esse líder, ele é aquele líder que basicamente, além da servidão, ele está ali no serviço, né, em prol desse serviço maior. Eu falo sempre assim, que nós somos a serviço em serviço, né, o tempo todo em serviço. E principalmente nesse aspecto da doação. Eu dou, né, de maneira muito genuína o meu melhor. E o meu melhor é para que todos estejam melhor, inclusive a mim, né? Eu também tenho que estar bem. Então a doação ela é equilibrada, né? Ela faz aquele caminho do universo mesmo, né? O doar e receber. E eu também recebo. No momento que eu dou, eu também vou receber. E os aspectos dessa liderança cada vez mais são crescentes, porque ele trabalha os aspectos da fé, dos valores intrínsecos desse ser humano. Nós somos complexos demais, nós temos cada um as suas próprias, enfim, a nossa mente ela é muito poderosa. Então, nós temos os nossos, vamos dizer, entraves, os nossos bloqueios, os nossos desafios. Então, falar às vezes pode ser muito simples, mas a prática ali de encarar aquele grupo de pessoas, de estar dia a dia ali disposto a fazer algo diferente, é um desafio. Sim. Então, esse líder também é desafiado, principalmente pelo próprio sistema, a se manter íntegro, a se manter em prol desses valores que são únicos. E quando esse grupo interage com isso, ele entende, ele internaliza que aqueles valores também são deles, porque há uma troca, há uma sinergia. O grupo se fortalece, o grupo cresce. Então, existe o quê? Cumplicidade, existe apoio, né? Então, acho que uma das características que a gente poderia dizer desse líder que tanto faz diferença é que ele é diferente. Ele tem que ser diferente, né? Porque ele tem que estar em um movimento constante e entender que vão ter barreiras. Uhum. A Sim. espiritualidade em qualquer lugar, né? A gente sabe que existem os aspectos de sombra. Uhum. E como eu falei, nós somos um pontinho luminoso. E a Uhum. gente tem que estar o quê? Sempre brilhando, Sempre brilhando. né? E Sim. em equilíbrio. Uhum. E aí, Manu, quem quiser ler um Deixa eu pouquinho só mais, perguntar se o existem. pessoal tem mais perguntas, né? Aproveitem que a gente Ah, tem ainda uns perfeito. minutos, né? Quem quiser colocar alguma situação do trabalho, a gente já teve aqui algumas, e é muito rico, assim, porque a gente, às vezes, vendo o exemplo, né? A gente se enxerga, né, naquele exemplo. Então, eu tenho certeza que muitos se viram aqui em algumas situações que foram colocadas e que, né, acaba que talvez a gente resolvendo, dando uma ideia para aquele exemplo, né, poxa, cai uma ficha para mim, né? Então, é muito legal, assim, essa troca de grupo,
é justamente porque a gente vai trocando os exemplos, a gente vai pegando dicas, né? Então, quem quiser aí trazer mais algum exemplo, alguma pergunta, né? Ainda A temos. Josi aqui, ó. A Josi tá aqui falando. Manu, você consegue ler? Que senão eu tenho que pôr o óculos. Eu não quero pôr o óculos. Aqui, eu, como líder, estou aprendendo a acompanhar meus liderados, delegando e, ao mesmo tempo, dando a autonomia que eles precisam. Assim, eles sabem que podem contar com meu apoio numa relação de equilíbrio. Exatamente. Inclusive, esses feedbacks, não sei como é que funciona aí, Josi, teus feedbacks, se eles são marcados pelo RH, ou você tem semanalmente conversas. É muito importante você fazer sempre um trabalho também que você escute, né, bastante o que eles têm a dizer. Porque não que às vezes a gente tem só, é o que eu falei, não vá sem julgamento, vá aberta para escutar, vá realmente sem temor, porque a gente tem que entender quais são os limites, né, de ação que a gente tem. Só que quando você tem essa relação fluida e transparente, você também vai compreender de que maneira você consegue ativar mais os potenciais desse grupo, de que maneira você consegue trazer esse grupo, né, mais para você, mais para a organização, mais para contribuir com resultados, porque ele também vai ganhar. E esses resultados têm que estar alinhados, né, aquilo que ele também quer entregar. Então, olha só, existem expectativas. E aí, cruzar todas essas expectativas às vezes não é tão fácil, né? Mas no momento que você traz o quê? Confiança, né? Você traz alicerce, você traz para esse grupo, por exemplo, o que a gente chama de valores, né? Os valores morais desse grupo. Quais são esses valores? Ele internaliza isso, né? Como é que ele cresce? Então, assim, ele também é chamado. A gente fala, você é chamada como líder, mas ele também foi escolhido como seu liderado, então tem uma cumplicidade aí, tá? Então, sai da caixinha e olha aqui, é isso mesmo, desenvolver, os dois lados crescem, quando um cresce, você cresce, né? E eu acho que é importante também, eu gosto muito dessa questão de delegar, né, de dar autonomia, mas ao mesmo tempo tem que ter um certo cuidado, porque delegar não é delargar, né? Então a gente tem que estar Não é. presente, tem que estar acompanhando, tem que estar dando esse apoio para desenvolver esse liderado, né? Porque ele pode ter autonomia, ele pode, né, ele pode, né, exercer ali, mas se ele estiver muito sozinho, ele não vai ter talvez o direcionamento. Então é bem importante o líder, né, que consiga delegar. Tem muito líder que não consegue delegar, né? Então é importante que o líder consiga delegar e que também consiga acompanhar, né, e dar todo o suporte, né? Então, ter Exatamente, presente, que Manu. nem tu trouxe, né, Roberta, de estar muito presente. É aquele líder que tá ali do lado, né? Não vai fazer por ti, Ele não é o claro. controlador direto, né? Ele não necessariamente precisa controlar tudo. Claro, né? A liderança, a gente tem que ter os controles, tem que, enfim, tem que estar a par do que está acontecendo ali na nossa área, mas ao mesmo tempo você tem essa confiança, você estabelece esse elo de confiança para que ele também traga insumos. São inputs e outputs, é um sistema. Então, o que vai sair desse sistema? Né? A gente precisa chegar lá, mas para chegar lá, você está comigo? E aquilo que você falou, não dá para, eu dou toda a autonomia e eles vão. Ele tem uma autonomia, mas essa autonomia é uma parceria, né? Literalmente, ela funciona como uma parceria de responsabilidades. Verdade, isso. Né? Então, eu sei que você consegue chegar lá porque nós sabemos do seu potencial. Isso é algo que você vai contar comigo. Uhum. E eu vou te dar todo o suporte para que você chegue onde você tem que chegar. Né? Porque isso para você tem um valor e para mim também. Então, essa troca e tem que ser um pensamento mais
Exato. né? Nesse É isso, sentido não de tem uma olhar por cima. não tem uma receita de bolo no sentido do que dá certo, o que não dá, né? Mas aqui a Drica está trazendo, o líder não é o Waze, que tem que sempre saber o caminho. Pense que o caminho é uma Hum, troca e um alinhamento de coisas trazendo equilíbrio e acordos. Exatamente, assim, tem que o exatamente. líder ele aprende muito com o liderado, né? Então o líder que realmente acompanha, que está presente, ele vai estar sempre aprendendo e facilitando que o trabalho aconteça, né? Facilitando que é, o que é necessário ser feito, né? Vai estar ajudando o liderado a resolver aquela situação, né? Que às vezes pode estar tudo Exatamente. novo, ninguém sabe, né? Muda tudo toda hora. O líder não tem a resposta Exato. de tudo, né? Não, não tem. E é aquilo que eu falei. O que esse líder, vamos dizer, que está trabalhando a espiritualidade nesse grupo, o que ele tem é assim, é o alicerce emocional desse alinhamento e essa sabedoria de campo. Ele sabe quando ele tem que agir. Então ele traz a intuição, ele traz a inspiração com ele traz a coerência nas atitudes, então ele não é aquele que fala uma coisa e vai fazer outra, ele é coerente. Então a gente tem que estar sempre lembrando daqueles arquétipos, aí eu gosto de falar um pouco, não muito pelo viés religioso, mas em todos os meus atendimentos eu não vou deixar de falar do Mestre Jesus, porque ele foi coerente em todos os aspectos da vida e ele nos ensinou a ser assim. Então, se a gente vai trazer um arquétipo e vamos trabalhar com ele, a força, a confiança, confia em ti, confia nesse sentimento que emana. Não fale daqui para fora, mas fale daqui para fora, né? Então, interaja com a tua verdade, caminha pela tua segurança, porque você vai saber levar teu grupo. Se você está segura, se você sabe que você tem que chegar ali, não temam, vamos. Então eles vão com você, né? Isso é você trazer o grupo, né? Quando você não vê distinção. Se um é azul, outro amarelo, se um tem ideias mais criativas, outro menos. Se um eu peço uma coisa, ele faz uma careta, né? Não é assim? Um é mais braço curto, agora eu vou tomar meu cafezinho, eu não estou bem hoje. Então, assim, a gente sabe que existem as diferenças, mas é na diferença que a gente cresce, né? Então, é esse olhar e tentar trazer essa automotivação para esse grupo. Então, todo mundo entender os seus potenciais, todo mundo saber o que um pode contar com o outro, aonde, né, eu posso, o que a Emanuele vai me trazer, a Drica, a Marli, a Josi, o que vão trazer para eu crescer? O que eu posso, onde eu me apoio nesse grupo para eu crescer, né? E aí, Manu, eu queria trazer assim, se o pessoal quiser ler um pouquinho mais, eu selecionei, na verdade, assim, um autor, né? São, na verdade, dois autores que falam sobre inteligência espiritual, e aí um estudo um pouquinho mais sobre a consciência, né, espiritual, a gente aplicando essa consciência dentro de qualquer sistema, e aí, assim, a gente pensando que essa consciência, né, espiritual, a inteligência espiritual está ligada aí às nossas necessidades enquanto seres humanos. Então tem um livro chamado Inteligência Espiritual, da Dana Zohar, depois a gente pode colocar lá nos stories, ou quem quiser no final da live aqui, a gente pode colocar embaixo, que é da Dana Zohar e do Ian Marshall, tá? Então, eles são, enfim, ela é psicóloga e o Ian também ele também é psicólogo, ele vem desse caminho, e eles trouxeram todos os pontos que apoiam, por que a inteligência espiritual é importante, por que ela existe, né? Então, assim, eles trazem toda essa questão do desenvolvimento desse ser humano, as crenças, como é que a gente aplica isso no dia a dia. Então, é um livro fácil, de fácil leitura, e que ele complementa aí uma prática, por exemplo, de liderança. É interessante. E também, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre os aspectos da liderança positiva,
chama-se Positive Leadership, do Kim Cameron, que é um professor de administração focado aí na área do campo organizacional, enfim, ele traz os aspectos da liderança positiva. Lembrando que a liderança espiritual, ela faz parte, né, de um desses estilos, vamos dizer assim, de líderes positivos, né, que trabalham exatamente pautados sobre os pontos fortes de cada um, né? Então, dá para se aprofundar mais nesse Legal, tema aí. com certeza esse livro é um livro bacana da gente ler, né? Que quem trabalha aí com liderados é bem bacana e quer trazer essa questão mais Sim, humanizada, né? Então, acho que isso. é um livro de cabeceira aí para nós, para que a gente possa se aprofundar mais no assunto. Eu vou postar depois, eu posto a capa do livro e algumas Isso. características também, né, desse livro, do líder que é mais espiritualizado, né? Então, assim, né, muita gratidão, né, por esse bate-papo. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo, né, falando muito mais coisas. Exemplos, né? Trazendo mais Exemplo, informações. exatamente, né, coletando aí os depoimentos também, né, trabalhando em cima desses depoimentos, que eu acho que é muito rico, né. Mas enfim, a gente vai estar aqui na próxima segunda-feira de novo, né, com outro convidado, com outro tema, que daí amanhã eu já vou estar postando para vocês. E a ideia é que a gente possa sempre estar falando sobre espiritualidade e trabalho. E Roberta, volte mais vezes, né? A gente vai ter agora dia. Ah, não, mas aí dia Isso, 17 é outro outro tema, né? No tema, dia 17 a gratidão. exatamente. E assim, né, eu quero É. aproveitar também e deixar o convite aqui para todos, né, que estão aqui. A gente lançou ontem, eu digo a gente também, né, porque eu também não trabalho sozinha, né, lançamos ontem um desafio, né, para auto-amor, para autoconhecimento e que tem tudo a ver com liderança, né. Eu acho que o líder que está seguro de si, o líder que se sente empoderado, se ama, né, se conhece, né, consegue passar isso para o seu liderado também. Então, né, já está com as inscrições abertas. Quem quiser, é só entrar ali no meu Instagram e já pode fazer as inscrições, tá? Então, Ó, quantos corações. vai ser um desafio bem bacana aí, né? Para a gente se autoconhecer mesmo, né? Para a gente ir a fundo. Acho que é isso, né, Roberta? A gente está cada vez mais pensando em espiritualidade e indo mais fundo, né? Se olhando É, mais, né? Se analisando mais, trazendo o dedo para si, né? Não apontando para o outro, trazendo a responsabilidade para si. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter aí, né, ambientes, organizações, né? E o mundo vai ser melhor, né? Então, a gente faz a nossa parte, aí faz com os nossos liderados, e aí a empresa fica melhor, o mundo fica melhor e né, um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, né, a luzinha vai acendendo, né, Roberta? Vamos ser é positivos. verdade, Manu. Agora as cores É eu já não verdade. sei. Eu fiquei curiosa sobre as cores, É, viu? Ah, eu que fiquei curiosa. a numerologia a gente consegue saber se tem Olha, mais amarelo, se tem mais é, rosa, né? A gente consegue entender um pouquinho mais os pontos de apoio que tem cada organização. E assim, cada sistema ele tem o seu próprio, vamos dizer, né, a sua própria vida, ela gira em torno daquele sistema e ela alimenta outros braços do sistema. Então, assim, cada um de nós, né, somos responsáveis aí por gerar, né, e por impactar a vida de tantas outras pessoas. Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? sim. Ouviu? Tô, Então, agora cada um de nós somos tô. responsáveis, Aham. né, por impactar a vida de tantas outras pessoas. E aí, antes de eu sair aqui, me despedir, eu queria trazer aqui uma frase, né, na verdade, eu gosto muito do Deepak Chopra, e eu queria colocar aqui para vocês que estar a serviço conjuntamente e compartilhar sabedoria conjuntamente é tornar-se uma comunidade em espírito e a amar, acima de tudo, aquilo que a gente faz.
faz Ai, com amor, lindo. né? Aham. Então, gente, seja um amor. A gente fala muito nisso, mas é verdade. Será que a gente sabe amar, né? Então, é uma reflexão. Até que ponto a gente, de fato, sabe amar e querer, desejar o melhor para o outro. E saber que é a partir de nós que esse outro pode crescer. E vocês, nós todos somos a chave disso. Sim. Gratidão, viu, Manu? A você, gratidão, muita gratidão. Roberta, aqui a Jo falando, ó, que troca maravilhosa. Parabéns vocês, Roberta e Emanuele. Que lindo, assim, né? Eu acho que foi legal porque vocês participaram, né? Foi muito especial, assim, que teve bastante participação. Então, estão convidadas aí, Obrigada, tá? Josi, todo mundo, a Adri, Legal. né, que é lá do grupo, Maria, obrigada, Maria, gratidão. né? Muito legal, muito bom. Então, pessoal, muito obrigada, né? Roberta, um beijo grande, tá? Muito obrigada, Obrigada, querida. Manu, Me manda essa gratidão por frase depois você. pra gente postar aqui pro pessoal, que eu amei essa Mando, frase. já vou mandar, Tá? Tá. vou mandar sim, fica bem aí, obrigada, viu, Adoro. pela oportunidade. Imagina, tá sempre convidada. Ó, beijão, Beijo. fiquem bem, Tchau, gente, pessoal. tchau, Boa noite. tchau. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.